Impeachment. Vamos falar hoje sobre impeachment e sobre a ideia por trás dele. Bom, impeachment é quando um presidente faz alguma coisa que seja ilegal e possa ser motivo para derrubar ele do poder. Vamos lá. A base hoje do impeachment é a Lei de Responsabilidade Fiscal. O que a Lei de Responsabilidade Fiscal diz? Que todo gasto que um governante faz, ele tem que ser baseado em alguma fonte de origem desse dinheiro. Existem várias fontes de origem para esse dinheiro. Bom, mas qual que é o ponto que a ideia da lei de responsabilidade fiscal tenta corrigir? Na nossa história, a gente sempre sabe que os governantes, eles tendem a fazer as obras, os gastos, contratar servidor, deixar as cidades mais bonitas, o país mais bonito, justo na véspera da eleição. E isso é uma coisa bem errada, por causa que aparece que na véspera da eleição o governante está fazendo alguma coisa. E ele tenta influenciar o voto dos eleitores para que votem nele ou no sucessor dele justo no momento da eleição, mas o resto do governo dele, ele não faz as coisas que ele deveria ter feito. A lei de responsabilidade fiscal tenta corrigir isso. Só que o Brasil existe um caos na contabilidade dele. Quando foi feita essa organização, o Brasil passando pelo governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, houve uma organização dessas contas. Na pós-democratização do Brasil, tentou-se organizar todas as contas do Brasil. E para isso veio o Plano Real. O Plano Real, ele se baseia inicialmente, antes do Plano Real, na verdade, em uma organização da contabilidade pública, em que o governo só poderia gastar aquilo que ele arrecadasse. O Plano Real ele tem três âncoras: a cambial, a fiscal e a monetária. Tratando especificamente da fiscal, existe o conceito de superávit primário. Você vai poupar mais do que você gasta. Quando você faz isso, você guarda um pouco do seu dinheiro. Quando você está guardando um pouco do seu dinheiro, isso é bom, por causa que você está poupando, você está diminuindo a sua dívida. Isso demonstra uma responsabilidade do Brasil perante o mundo e traz muito investimento externo. O superávit primário, hoje, talvez seja um dos principais indicadores da estabilidade do Brasil como país. Um país ele tem três formas de financiar. Só que cada uma dessas formas também tem um problema junto com ela. Um governo ele pode ser financiado de três formas, que são: a primeira delas é o endividamento. Um governo ele pode simplesmente emitir dívida. Essa dívida pode ser comprada por brasileiros ou, por exemplo, ou pessoas de fora, estrangeiros. Só que o problema de toda pessoa que faz uma dívida sabe que é que no futuro você vai ter que pagar isso com juros. Quando você paga essa dívida com juros, isso vai custar um recurso que poderia ser usado em outras coisas. Uma segunda forma de se endividar é via senhoriagem. O que é senhoriagem? É a ideia de que o Banco Central emite dinheiro, o governo tem o monopólio do dinheiro, ele simplesmente fala: imprime 10 bilhões e ele pode gastar esse dinheiro. Fácil, mas com um problema. Isso gera inflação. E inflação no Brasil é um problema muito complicado, que é um dos pontos que o Plano Real tentou corrigir. Só que a inflação também prejudica os mais pobres. A terceira forma de um governo se financiar é via impostos. É a mais comum e mais usada. Esse endividamento via impostos, ele gera uma asfixia da economia. Ou seja, quando mais impostos tem, mais a economia tende a diminuir o seu ritmo de produção, por causa que muito dinheiro acaba indo para o governo. Uma quantidade pequena de impostos, média ou grande, depende do tamanho do desenvolvimento do país. Bom, o fluxo natural dos recursos, e aqui entram as questões mais básicas a respeito do impeachment. Quando os recursos públicos eles advêm de uma dessas três formas, dessas três fontes de financiamento, eles chegam para o governo, eles vão para o Tesouro Nacional. No Tesouro Nacional, eles são concentrados. Lá, todo dia cai bilhões e bilhões de reais no Tesouro Nacional e o Tesouro Nacional repassa esse dinheiro. Um dos repasses que ele faz é para a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal é um banco totalmente do governo e ela repassa esse dinheiro para vários programas. São programas sociais, como por exemplo Bolsa Família, subsídio agrícola, subsídio para grandes empresas, uma série de programas que
tende a resolver algum problema ou econômico ou social, na verdade, e que impactam a economia. Qual é o problema dessa questão? É que o dinheiro ele flui do Tesouro Nacional para a Caixa Econômica para os programas sociais. Quando o governo não flui o recurso dessa forma, isso pode demonstrar que tem alguma coisa errada. A lei de responsabilidade fiscal, ela vai tratar exatamente desse ponto. É que a ideia de que o governo passado, ele não se utilizou desse fluxo. Na verdade, o Tesouro Nacional não passou dinheiro para a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal financiou vários programas sociais e econômicos com sua própria verba. Só que isso parecia que a situação do Tesouro Nacional estava boa, e na verdade não estava. O uso dos seus recursos próprios para pagar débitos da União, que a Caixa Econômica Federal fez, vai gerar um problema de contabilidade em que não está se respeitando a lei da contabilidade fiscal. Isso vai gerar as chamadas pedaladas fiscais, que estão sendo analisadas pelo Tribunal de Contas. As pedaladas fiscais, elas são o fato do governo não repassar o dinheiro para os bancos públicos ou outros órgãos, e esses órgãos passarem a gerar os programas sociais com o dinheiro dos bancos. Qual é a questão por trás disso? Quando você olha a contabilidade do Tesouro Nacional e os programas sociais, eles estão rodando. O dinheiro dos programas sociais está chegando a certas pessoas e o Tesouro Nacional está com dinheiro guardado. Aparentemente, para quem olha de fora, isso é bom. Só que quando você olha mais detalhadamente as contabilidades, você percebe que isso não está acontecendo na verdade, por causa que o dinheiro, a Caixa Econômica, ela está gastando o recurso dela. E isso na contabilidade não aparece. Mas só que você percebe que o ritmo da economia está diminuindo, isso pode gerar depois desemprego e inflação. Tudo isso acaba comprometendo a lei da responsabilidade fiscal, que é a ideia de transparência, a ideia de que um governante ele mostre para a população da onde que está vindo os recursos para financiar cada item da economia. Foi-se então iniciado um projeto de impeachment do governo, baseado nessa lei. Essa discussão se isso é legal ou isso é ilegal chegou até mesmo ao Congresso. O Congresso Nacional hoje decide estar em discussão se isso é motivo para você derrubar o presidente ou se não é motivo para você derrubar o presidente. Isso é a base técnica da lei, a base econômica, jurídica, em que o impeachment hoje do governante, do presidente do nosso país, está embasada. Se está certo ou se não está certo vai ser discutido e vai ser analisado pelo Congresso e nós teremos uma decisão sobre isso nos próximos anos. Mas aqui fica a explicação do porquê do impeachment, do porquê da base legal dele e se isso está certo ou se isso não está certo, é uma discussão que a gente vai ter tanto no Congresso quanto nas ruas. Obrigado.